Olá, meus amigos, boa tarde, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais uma série de nosso treinamento Busca Acelerada de Emprego, que deve ser inserido esse programa nas aulas, tá? E utilizamos aí os especialistas de autossuficiência, de bem-estar e autossuficiência das estacas, que podem treinar o especialista de aula ou algum outro irmão, tá bom? Então, já treinamos os 3 módulos, há 3 semanas atrás. Esperamos alguns especialistas implementarem na Stack. Agora vamos para a nossa parte final, que é treinar os 3 últimos módulos, tá? Essa duração desse treinamento vai durar no máximo 1 hora. Muito bem, meus amigos, deixa eu expandir aqui o nosso treinamento. Então, busca acelerada de emprego, módulo 4, vamos falar sobre declarações de poder. Temos a nossa agenda, que sempre deve girar em torno desses minutos que aparecem, tá? A apresentação dos integrantes do grupo, a abertura, e vocês pedem para alguém fazer uma oração, se tiver alguém para fazer uma citação também. Vamos apresentar um pouquinho a busca acelerada de emprego, que é o 15.10.2, a sua essência, e hoje nós vamos falar sobre técnicas de declaração de poder. Vamos falar sobre os compromissos do encontro, compartilhamento de recursos, depois nós encerramos. Então, nós temos uma citação aqui, amigos. Essa citação deve durar aqui em torno de 1 minuto, conforme está aqui no slide, tá? Sempre orientando vocês para que vocês possam ter um reloginho do ladinho para contar aí 60 minutos no máximo de treinamento. Então, quando explicamos alívio de dificuldades físicas, mentais e espirituais, o Senhor pode aumentar a nossa determinação e resiliência para suportá-las. Por algum tempo, Ele também pode permitir que soframos inocentemente, como Jó, para que Ele nos transforme em ouro. E esse daqui você pode pedir para cada um dos integrantes do grupo lerem um parágrafo, tá? As bênçãos derramadas das janelas do céu podem nos dar uma capacidade maior de mudar nossas circunstâncias, em vez de esperar que nossas circunstâncias sejam mudadas por alguém ou por qualquer outra coisa. Então, mais uma escritura que fala um pouco sobre empoderamento, né, sobre ser autossuficiente. Nesse momento, a gente não abre para discussão, porque nós temos só 1 minuto, são apenas algumas citações. Agora é hora de relatar como estamos indo em nossa busca por emprego. Então, nós vamos ter pessoas mais antigas nesse encontro, que é o 4º encontro, e também vamos ter pessoas mais novas, né? E aí, nesse momento, você pode explicar que nas aulas anteriores foi falado sobre o 15.10.12, levantar, identificar 15 recursos, fazer 10 contatos e, no mínimo, 2 entrevistas de emprego, ou apresentação pessoal, ou por Zap, ou usando a tecnologia por algum empregador, alguma pessoa que você conheça. E esse é o momento de trazer essas informações. Então, a pessoa vai se apresentar, se for pessoas novas, senão você pede para ela se apresentar. Pergunta quantos recursos ela levantou, quantos contatos ela fez e quantas reuniões ou entrevistas, inclusive online, ela conseguiu. Pergunta também qual foi o maior desafio dela. Se ela fez tudo, parabeniza. Se tiver algum integrante do grupo que não fez, é importante perguntar qual foi seu maior desafio e perguntar para essa pessoa que fez o que é que ela pode ensinar para essas outras pessoas, tá? Isso aqui nós temos 10 minutos para fazer. Revisamos nesse momento o currículo para ver se está conectando suas habilidades às necessidades do empregador. Então, nesse momento você faz a pergunta, alguém mandou para alguma vaga diferente em que teve que fazer alguma atualização no currículo? Geralmente se faz, nem que seja o nome da vaga lá, se eu sou um vendedor e alguém está pedindo um analista comercial, eu mudo lá de vendedor para analista comercial. E eu analiso ali os meus objetivos, tá? E aqui nós vamos convidar 2 participantes para apresentar esse comercial de 30 segundos. Lembrando que esses participantes já participaram das outras reuniões, e aí você traz para cá, para essa. Vocês vão identificar, sempre tem alguém assim que pega as coisas mais rápido que outra. É nesse momento que você pode trazer uma pessoa muito boa para fazer o primeiro comercial e traz aquela que está muito insegura para fazer o segundo. Se você sente que já tem uma pessoa muito boa nos comerciais, trabalhe com aquela que tem dificuldades. A fórmula para uma busca de emprego bem-sucedida é agir com fé, trabalhar doamente e trabalhar de forma inteligente. Isso aqui vai ter sucesso. Agir com fé é botar em prática tudo que aprendeu aqui hoje, orar, fazer jejum, para que o Senhor possa trazer revelação.
esse processo, juntamente com o trabalho árduo, que é 15, 10, 2, todos os dias, você vai ter mais sucesso. Se você conseguir unir o 15, 10, 2, mais um trabalho de forma inteligente, aqui eu posso fazer conexões através das redes sociais, LinkedIn, ligar para as pessoas, quer dizer, trabalhar, fazer com que o tempo trabalhe a seu favor através do uso de tecnologia, tá? Entrar em contato com as pessoas. Então, se você tem uma lista de 15 pessoas, que é o 15 de 10 recursos, identificou 15 recursos, vai entrar em contato com 10, entre em contato de forma inteligente com aquela pessoa, aquelas 10 da tua lista de 15, que tem uma possibilidade maior, tem um network muito maior, que pode te ajudar a indicar para uma empresa ou para uma parceira ou um parceiro, tá? Se você conseguir fazer isso, você vai ter o quê? Sucesso. Sempre lembrando que o maior emprego de um desempregado é a busca por emprego. Então, estou em casa, estou sem fazer nada? Não. Você vai em busca de emprego. Então, desde 8 horas da manhã até as 11 horas da manhã, você está buscando emprego. Depois, para almoçar, fala com a esposa, faz algumas coisinhas, trabalha às 14 horas até às 17 horas, tá? E aqui a gente vai treinar nossa declaração de poder. Então, se a gente colocar aqui como sendo um dos nossos degraus, a declaração de poder, ela fica ali, ó, depois de conectar as habilidades, rede de contato. Então, é um degrau. Então, toda declaração, ela precisa ter o amparo ali de técnicas, tá? Nós aprendemos a comercial de 30 segundos e agora vamos aprender a declaração de poder. E aqui ele continua. A melhor maneira de mostrar que você atende às necessidades do empregador é com uma declaração de poder. Uma declaração de poder descreve brevemente as suas experiências e realizações anteriores, compartilhando um exemplo e resultados específicos. Então, quando você faz o comercial 30 segundos, vai vir sempre uma pergunta. E essa pergunta ela tem que ser rebatida com uma declaração de poder. Lá no comercial 30 segundos, ele fala geralmente assim, fale-me sobre você, nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre você. E a declaração de poder, geralmente ela vem para responder uma outra pergunta depois do comercial. Então, geralmente, algumas perguntas que eles utilizam é por que eu devo te contratar? Por que você é a pessoa certa para essa vaga? Por que você e não João ou Maria? Tá? Eu ainda estou em dúvida, mas eu gostaria de saber um pouquinho mais para saber se realmente você é a pessoa certa. E aí você usa a declaração de poder. Nós temos uma fórmula bem bacana aqui, tá? Primeiro você vai declarar uma habilidade e experiência. Geralmente você utiliza alguns pronomes pessoais. Eu sou, eu tenho, ou eu sei, tá? Ou eu já fiz. Então, lembra quando a gente vai prestar o testemunho na sacramental? A gente utiliza ali declaração de poder. Eu sei que a igreja é verdadeira, eu tenho um testemunho disso, eu sou um exemplo disso, tá bom? Então, quando você não usa essa declaração de poder, o testemunho já passa a ser ali meio duvidoso, e passa a deixar de ser um testemunho e passa a ser o quê? Uma contação de história. Então, você precisa utilizar eu, ou eu sou, pronome possessivo, eu sei, eu já fiz, sempre trazendo poder para você, tá? Que é a autoridade para falar no assunto. Dá um exemplo. Se você falar que você é organizado, dá um exemplo na empresa ou na sua casa de como você organizou o material de expediente, organizou o estoque, organizou uma equipe. E aí mostra logo em seguida o resultado. Com essa tua organização, por você ser organizado, você trouxe aí o quê? Uma maior venda ali naquele período ali de 20%, porque as pessoas, se você trabalhava com calçados, as pessoas tinham mais acesso a maior número ali de variedade. Então, você conseguiu vender até mais, porque você tinha um estoque ali enxuto e organizado. Então, aumenta ali. É muito importante você trazer esses resultados em forma de números, ou percentuais, ou número absoluto. As empresas adoram isso, tá bom? E conecte a habilidade às necessidades do empregador. Então, se você sabe que é uma empresa que trabalha com varejo, ela trabalha com pessoas, trabalha com variedade de itens enormes e trabalha também com organização. Então, ela precisa de pessoas organizadas, provavelmente ela tem planilha de controle, softwares, e sempre tem alguém ali à frente. Então, você pode conectar. Eu sei que a sua empresa, ela precisa desse tipo de trabalho, e eu estou me disponibilizando aqui para que eu possa ajudá-la através dessa minha experiência, desse meu talento. Conecta tudo isso daí, tá bom? Tem um método START aqui de declaração de poder. Entrevistas comportamentais por competência e processo seletivo. Então,
Nesse processo aqui de declaração de poder, o método START, você tem a situação, a tarefa, a ação e resultado, né? Então, qual que é a situação? O problema que você precisa encarar. Imagina o seguinte, a empresa te contrata para que você possa o quê? Resolver os problemas dela. Ela não é uma instituição social, ela não está te contratando apenas para te dar um salário no final do mês, não é isso. Ela quer que você resolva os problemas dela para que ela possa ter mais tempo de focar em outra coisa, maximizar o lucro dela, diminuir as despesas e assim ela conseguir sobreviver melhor no mercado. Aí ela consegue deixar aí um legado, ela consegue investir mais em questões sociais, mas ela precisa de alguém que resolva o problema. Então essa é a situação que você precisa encarar. Eu estou aqui para resolver o problema da empresa. Então, tarefa, qual foi o seu papel diante do problema, né? Então, quando você fez essa declaração de poder, qual foi o problema que tinha? O que você fez, realizou? Qual foi o seu papel diante daquele problema lá? E aí, você era responsável por uma tarefa, né? Era supervisor, coordenador, era gerente, era o operador, era o analista, era o vendedor. Ação. Quais atitudes foram propostas por você e como você contribuiu para a situação? Então, você, como um agente ativo ali do processo, você precisa o quê? Reagir àquele problema, ou seja, aplicar uma ação, tá? Então, o que é que você fez naquele momento lá? O que é que você pôde contribuir? E quais foram os resultados, né, atingidos diante das ações tomadas e qual foi o aprendizado? De repente, você estava numa empresa, como você é organizado, e aí você trabalhava no almoxerifado, e a situação é que chegaram 2 carretas para descarregar, e você estava no final de semana, numa sexta-feira, e precisava do estoque para começar a rodar no final de semana, que é onde mais vende as empresas varejistas, né? Qual foi o seu papel diante disso? Você organizou uma equipe? Você deu alguma ideia com relação de como a logística dos caminhões e das carretas deveriam descarregar? Com base na nota fiscal que tinha para descarregar? Porque às vezes você pode ter 2 carretas ali, uma que tem se a gente for fazer a curva ABC dos produtos que sai mais ou sai menos, de repente você direcionou para os itens de calçado que são mais vendidos do que outros, né? De repente você colocou ali para descarregar mais as sandalinhas, rasteiras, a de salto e deixou as botas por último, né? Ação, o que é que você fez? Se você fez alguma coisa, dividiu a equipe, organizou o descarregamento dela por notas fiscais, por itens, como é que você fez isso lá na DOCA? E o resultado, se você, com base nisso, conseguiu descarregar as carretas até segunda-feira, descarregando os itens que saem mais, você conseguiu trazer o quê? 10%, 15%, 20% de vendas a mais do que o mesmo final de semana da semana anterior sem essas carretas? Então, esse é o momento de você colocar em prática, tá? Então, nós temos alguns exemplos aqui. O entrevistador, geralmente, ele pode falar: conte-me sobre uma ocasião em que você prestou um ótimo serviço ao cliente. Então, as perguntas, elas são bem assim mesmo. E aí, o candidato 3 fala: sou muito hábil em atendimento ao cliente. Por exemplo, quando eu trabalhava para a empresa YZ de vendas, tivemos um cliente de longo prazo que, em certa ocasião, não recebeu o que tinha encomendado. Quando me telefonou, ele estava contrariado e ameaçou cancelar todos os seus negócios. Dediquei um tempo para ouvi-lo e compreender sua situação e depois forneci uma solução que funcionou para o cliente. Como resultado, nós não apenas conservamos o cliente, mas ele aumentou seus pedidos conosco a 200%. Tenho certeza que posso colocar essas mesmas habilidades de atendimento ao cliente à disposição de vocês. Então, ele mostrou a problemática, mostrou onde ele estava inserido no contexto, como ele agiu no momento que ele falou, ouviu o cliente e deu uma proposta de como poderia resolver isso. O cliente não só aceitou, mas comprou mais, porque teve o seu problema resolvido lá, e ele conseguiu aqui trazer um percentual para nós, 200%, gente, é muita coisa, tá? Se hoje você consegue trazer aí uma margem de lucro para uma empresa de 30%, 10%, 15%, você já está bem pra caramba. Se você conseguir fazer um aumento aí dos pedidos de 200%, você vai dormir com o chefe, no bom sentido de que o chefe vai ficar pensando sempre em você, tá bom? E aí existe uma possibilidade futura aí de você conseguir um cargo bem legal aí dentro da empresa, tá? Uma declaração de poder deve ser breve, não deve ultrapassar mais do que 30 a 40 segundos, seguindo aquela mesma norma do comercial 30 segundos.
Nós temos aqui um que é da área já com experiência, né, dentro de um trabalho de mercado, e nós temos mais alguns aqui. Nós temos um para missionário retornado e proprietário de negócio próprio. Peraí, não, negócio próprio, sim. Negócio próprio é o teu negócio, é como qualquer cargo que você esteja trabalhando. Então, você vai querer vender. Nas duas situações, se você não for um bom vendedor, você não é um bom funcionário e você não é um bom empresário. Nas duas situações, você precisa vender. Como é que a gente vende? Vende isso trazendo solução, trazendo bem-estar para o cliente, fazendo com que ele veja, às vezes, até o que ele não sabia que ele precisava. Tá bom? Então, missionário retornado, se eu sou missionário retornado, e está falando aqui sobre eu sei motivar equipes, né? Eu posso motivar equipes, eu sei motivar equipes, eu tenho experiência em motivar equipes. Dá um exemplo bem legal aqui, ó. Como voluntário de tempo integral da igreja, foi pedido a mim que liderasse uma equipe de 8 voluntários que não eram unidos, que não estavam atingindo suas metas. Identifiquei as necessidades e desenvolvi uma série específica de treinamento, compromissos para ajudá-los a melhorar. Como resultado, o grupo começou a alcançar e até ultrapassar suas metas. Possa ajudar suas equipes a se unirem para alcançar e ultrapassarem as metas. Então, ele mostrou aqui o contexto dele, onde ele poderia se colocar, né? O que ele fez e trouxe o resultado. Depois, no último, ele linkou com a necessidade da empresa. Ó, posso ajudar suas equipes a se unirem para a ultrapassar as metas, porque eu fiz isso, um trabalho voluntário. Então, eu não ganhava dinheiro, eu fiz isso, imagina eu ganhando dinheiro para você. Você me pagando para fazer isso. Como é que eu vou fazer para sua empresa? Então, essa linguagem de missionário retornado eu posso trazer também, tá bom? Proprietário de um negócio próprio, posso resolver problemas. Por exemplo, em nossa empresa familiar, precisávamos de um sistema para rastrear despesas. Desenvolvi um sistema de rastreamento, identifiquei um fornecedor que estava nos cobrando encargo excessivo nas faturas. Como resultado de meu sistema, fui capaz de corrigir os encargos excessivos e fazer nosso negócio poupar mais de $5.000 anualmente, né? Então, sei que posso aplicar essa mesma habilidade de resolução de problema para você. Então, ele trouxe um problema que ele sentiu na pele, da empresa dele, e está trazendo a solução através do sistema dele, vendendo para o cliente dele, que independente se é um cliente externo ou um cliente interno, é tudo teu cliente. O teu patrão é o teu cliente interno, o teu colega de trabalho é o teu cliente interno. O teu cliente lá na rua é o teu cliente externo. Então, tudo é vendas, tá bom? Ah, irmão Lauro, mas missionário retornado não tem experiência profissional. Não é isso, né? As empresas, elas então até às vezes procuram pessoas sem essa experiência para que possam ensinar, mas elas precisam ver habilidades interpessoais, habilidades ali de desenrolar, resolver problemas, né? Comportamental, as empresas, elas contratam muito pelas skills, pelas habilidades, mas 90% delas demitem as pessoas pelo processo comportamental. Então, muitas delas já estão trabalhando aí. Melhor trazer uma pessoa bem comportada, no sentido de que é uma pessoa que saiba resolver problema, que saiba trabalhar em equipe, que saiba desenvolver novas skills, novas habilidades, e que eu consiga ver na minha empresa a médio e longo prazo. Os outros treinamentos eu dou para ela sem problema algum. E nesse momento aqui a gente pede para praticar, né? Prepare uma declaração de poder usando a fórmula indicada abaixo, ou escolha uma dessas perguntas e use uma declaração de poder para respondê-la. Então, aqui nós temos aquela mesma fórmula lá do início, uma declaração, uma habilidade, experiência, eu sou, eu sei, ou eu faço, ou eu já fiz. Dá um exemplo, mostra o resultado e conecta a habilidade às necessidades do empregador. Então, aqui, me fale sobre um ponto forte e como você trabalha em equipe. Então, possa ser 2 perguntinhas, né? Uma é para você declarar para ele um ponto forte e como você trabalha em equipe. Você pode mostrar isso aqui. Se eu fosse trazer um resultado da parte de organização naquele primeiro exemplo, Lauro, eu falaria da seguinte maneira. Se eu sou um trabalhador lá, um varejista, né? Bom, eu sou muito organizado. Na última empresa que eu trabalhei, que foi uma sapataria, nós tínhamos que descarregar duas carretas em 48 horas para que as peças pudessem já estar no estoque para vender. E elas chegaram na quinta-feira e nós tínhamos ali sexta e sábado praticamente para trabalhar, né? Então, o que é que eu fiz? Eu organizei 2 equipes, analisei as notas fiscais, fui no setor de venda e verifiquei quais itens que eles gostariam que
que seria uma rotatividade a maior, né? E aí, automaticamente, a equipe 1, ela começou a movimentar os pallets dentro das carretas, e a equipe 2 começou a tirar dos pallets para a área de estoque. E aí nós conseguimos fazer isso aí, descarregar os produtos A, B, C, nós tínhamos D, E e F dentro da carreta também. Nós conseguimos descarregar dela em tempo hábil, em até 12 horas, tá? Como resultado disso, nós tínhamos praticamente 100% e 90% dos produtos, 100% do A e 90% dos produtos B. Com isso, nós conseguimos vender no sábado, o dia todo, praticamente parte de domingo, quase todo o nosso estoque que estavam faltando. Nós conseguimos aumentar 25%. Nós tivemos um aumento das vendas em 25% por causa dessa organização. E como eu sei trabalhar em equipe, eu sei trabalhar conectando os outros setores e a necessidade da empresa, eu consigo fazer isso na sua empresa também. Tá? Então, eu conectei as habilidades necessárias que eu tenho com a que eu acho que o empregador tem. Legal? Então, nesse momento aqui, 10 minutos, os candidatos vão fazer isso. Uma declaração não precisa ser uma coisa muito delongada, pode ser uma coisa bem simples, mas você dá esses 10 minutos. Aqueles que não terminaram, você pede para fazer e entregar na próxima aula, tá bom? Próximo encontro. E aqueles 2 ou 3, eles vão fazendo aqui as declarações. Você vai saber que está fazendo certo se suas declarações de poder levarem ao maior interesse do empregador. As declarações de poder em currículo devem levar à entrevista. As declarações de poder em contatos devem levar informação e indicações úteis. E as declarações de poder em entrevista devem levar às ofertas de emprego. Tá? Então, a declaração de poder, quando eu coloco isso lá no meu resumo do currículo, então, nosso currículo Triângulo de Ouro, a gente sempre coloca lá um resumo, né? Então, coloque lá, eu desenvolvi isso, fui responsável por 30% de vendas, organizei a equipe disso, era responsável por gerir o faturamento da empresa, coloca o valor lá, conseguimos resultado, conseguimos reorganizar um planejamento que trouxe uma margem de lucro, diminuiu as despesas em tanto por cento. Isso aqui vai te levar ao que é uma entrevista. Quando você faz essa declaração de poder numa entrevista, provavelmente ela vai te levar à vaga de emprego. E também você pode utilizar essa declaração de poder para fazer contatos. Tá? Então, trabalhe sempre em cima de resultados. Lembre-se sempre se lembrem de nunca esquecer, jamais esquecer, que a empresa não tem coração. A empresa, ela tem CNPJ, amigão, tá bom? Ali existe um interesse mútuo, seu e dela. O interesse seu é mostrar o seu serviço, o resultado com base que numa troca de dinheiro-tempo. Você precisa de dinheiro, então você vende seu tempo, as suas habilidades em troca de dinheiro. E a empresa, ela quer o seu trabalho para que ela possa reduzir despesa, aumentar a lucratividade dela e manter-se uma empresa forte no mercado. Nós temos um vídeo aqui, The Power of Statement. Então, deixa eu ver se eu consigo ver esse vídeo aqui, 3 minutinhos. Deve ser passado também dentro do grupo. Não esqueça, toda vez que vocês compartilharem a tela, vá lá em Sound Share, compartilhar o som, tá? Para que as pessoas possam entender. Eu tô aqui, ó, Share Computer Sound, já compartilhei. As pessoas que estão do outro lado, elas conseguem entender, tá bom? Então, declaração de poder, ela deveria abrir aqui, tá abrindo. Eu sugiro para aqueles que não têm uma boa internet, baixar esse vídeo antes, tá? Dá uma olhadinha no material. Mesmo que já tenha um emprego, você deve preparar e praticar suas declarações de poder. Eu sabia que ia ser demitido, então fui procurar. Ela não tá... o som está sendo primeiro que a imagem. Isso acontece às vezes. E aí o que eu faço? Eu dou uma atualização. Então a gente aprende aqui na hora, né? Quem sabe faz ao vivo. Então vamos ver o que acontece, cara. Mesmo que já tenha um emprego, você deve preparar e praticar suas declarações de poder. Eu sabia que ia ser demitido, então fui procurar emprego. Cara, eu percebi. Você tem que manter sua rede de contatos atualizada. Mas, enfim, eu trabalho muito específico, mas tem outras pessoas que têm as mesmas habilidades, experiência. Mas aí eu encontrei uma vaga online e comecei todo o processo de me candidatar à vaga.
Tinha aprendido sobre as declarações de poder e sabia que era o meu trunfo. Então eu preparei um bom currículo, adaptado para o empregador específico, listando realizações e exemplos relevantes. Dias depois, recebi a ligação de um empregador. Eu alcanço resultados. Em 2014, criei um sistema de rastreamento daqueles que você nunca viu. Fiz algumas entrevistas, umas por telefone e outras por vídeo. Eu criei declarações de poder para as perguntas que eles fariam. Como as entrevistas eram à distância, eu pude usar as minhas notas. Foi legal. Eu sabia que entrevistariam outras pessoas, então eu precisava me destacar. As declarações de poder provaram quem eu sou. Elas provaram que eu poderia conseguir um emprego e ser muito bem-sucedido. O empregador sabia que eu seria uma boa contratação porque eu dava exemplos de histórias específicas de como eu fiz no passado. E sério, eu consegui um emprego. Que bom, obrigado. As declarações de poder fizeram a diferença para mim. Muito bem, amigos. O meu vídeo, ele não rodou a imagem, mas o áudio está perfeito, tá? Ele tem uma imagem, ele não fica freeze assinando, ele não fica congelado, tá? Talvez seja aqui o momento que eu estou utilizando, não sei. Deixa eu dar o stop share, iniciar de novo, porque às vezes eu saio do vídeo e volto para lá. Eu não sei se vocês vão estar observando, né? Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Muito bem. Eu espero que vocês estejam vendo isso daqui. Então, nós temos o compromisso aqui do nosso encontro, tá? Nós estamos aqui finalizando aqui o nosso treinamento. São 18 slides. Pode ver que eu numerei a tela aqui do slide. É muito bom vocês enumerarem também, inserir lá, aí cabeçalho, etc e tal, número de página. Então, precisamos praticar a busca acelerada de emprego 15-10-2. Isso é muito importante que vocês batam nessa tecla, todo encontro. Identificar 15 recursos, fazer 10 contatos e 2 entrevistas, tá? 2 contatos com pessoas presenciais, pela internet, usando os meios eletrônicos. Prepare 6 declarações de poder para ser utilizada em entrevista ou para melhorar seu currículo. Então, faça um tipo de declaração para uma vaga, para uma outra vaga. Verifique quais as vagas que mais tem lá. Então, se você mandou um currículo que é para assistente de venda, faça uma declaração para assistente de venda. Se é analista de venda, para analista de venda. Se é gerente de venda, para gerente de venda. Se é para auxiliar de serviços gerais, faz uma declaração para auxiliar de serviços gerais. Se é operador, se é motorista, faça para ele. Toda vez que você mandar, você faz pelo menos 2 tipos de declaração. Manda para 3, você já tem 6, tá bom? Então, a ideia é que você faça envie bastante currículos, tá? Entre em contato com essas pessoas. Compartilhe recurso de emprego no grupo do WhatsApp. Então, todos nós somos incentivados a ter lá um grupo de Minha Busca por Emprego, tá? Faça o primeiro encontro, converse com os participantes, depois coloque ele nessa Minha Busca por Emprego. Não coloque ele antes, para que eles não saibam, que eles possam entender qual o propósito daquilo. E compartilhe lá os recursos que vocês descobriram durante a semana, tá? Nesse momento aqui, você pede para todos os candidatos, todos que estão ali, compartilharem recursos. Então, por exemplo, se eu estou atrás de vaga na área de logista, mas eu vi alguma coisa na área de serviços gerais na empresa lá, eu trago para cá. Ou eu procurei alguma coisa e vi um recurso que é um encontro que vai ter de pessoas em busca de emprego. Compartilha aqui também um site, um link que eu vi lá no Zap, traz para cá também, tá bom? É muito importante trazer e compartilhar esses recursos. Você deixa de ser um agente passivo na sociedade e passa a ser um agente ativo, não só na tua vida, mas na sociedade. É bem legal. E, finalizando aqui, nós temos: não serás ocioso, porque o ocioso não comerá o pão, nem usará a veste do trabalhador. Esse momento é muito bacana, aqui um minuto aqui para ponderar, né? Porque o ocioso não comerá o pão, nem usará a veste do trabalhador. O ocioso que é? Aquele que não trabalha. Quem não trabalha tem uma vida muito limitada. Quem tem uma vida muito limitada, às vezes falta até em casa, né? Mas se não faltar em casa, também ele não pode sair. Ele é limitado a ir para um restaurante, a ir para outros lugares. E a mesma coisa acontece com as vestes, tá? Às vezes a roupa ali é muito antiga, não consegue comprar outras roupas.
E também trazer essas vestes do trabalhador, pode ser uniforme de uma empresa, tá? Qualquer outra coisa, tá? Que identifique a veste de um trabalhador, o pão de um trabalhador. Então, o ocioso é aquele que não trabalha. Então, aquele que não trabalha, ele é ocioso. Não é porque ele não quer trabalhar. Ele é um ocioso, passa a ser um ocioso. É por isso que devemos sempre orientar os nossos irmãos desempregados que o melhor, que o trabalho deles hoje é de 8 da manhã até 17 horas da tarde, busca de emprego, entrando em contato. E eu desafio, aquele que faz isso não conseguir emprego em menos tempo, é um desafio. Eu desafio, porque aqueles que fazem isso conseguem vaga de emprego, conseguem, mesmo nesse período, amigos, de Covid-19, a gente está conseguindo colocar líder desempregado. A gente está conseguindo colocar, eu estou recebendo muitas vagas, eu vou dizer para vocês, eu tenho mais vagas de emprego do que pessoas preparadas para vaga. Por exemplo, vagas de emprego de R$ 4.500, não consegui fechar em Marabá. O parceiro lá tem que pegar outra pessoa que não era da igreja, que lá eu não consegui. Né? Mandei para São Luís também, está em processo, mandei para Santarém, conseguimos fechar lá em Santarém, mas tem vaga de emprego sim. Nós não estamos em crise com falta de emprego. Tem um nicho, mas continua tendo vaga. E o que mais eu fico assim é que nós temos vagas, mas nós não temos o candidato, tá bom? E nós temos muitos irmãos desempregados, né? Aí está relacionado também a qualificação e o emprego anda de mãos dadas com a educação formal. Ok, meus amigos? Finalizamos aqui. Espero que tenham gostado. Então, estudem, compartilhem, treinem os especialistas de ala, Comitê de Autossuficiência da Estaca, e comecem logo esse treinamento. Comecem logo esse recurso na Estaca de vocês. Nós temos uma lista de irmãos desempregados por Estaca. Esses irmãos, vocês têm que fazer o convite para eles, mostrar o quanto vai ajudá-los. E use de criatividade para mandar para eles informes. Baixe o manual Minha Busca por Emprego, manda para o zap dele, manda ele estudar, grave um áudio, pergunta para ele o que ele achou daquilo, e aí vamos fazer isso. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço para vocês, que o Senhor possa nos abençoar e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.